Evolução em Dois Mundos, continuação do capítulo 13 da primeira parte do livro. Reflexão das ideias. A partícula do pensamento, como corpúsculo fluídico, tanto quanto o átomo, é uma unidade na essência, que se subdivide em diversos tipos conforme a quantidade, qualidade, comportamento e trajetórias dos componentes que a integram. Lembra? O pensamento gera plasma sutil. E assim como o átomo é uma força viva e poderosa na própria contextura, entretanto passiva diante da inteligência que a mobiliza para o bem ou para o mal, a partícula de pensamento, embora viva e poderosa na composição em que se derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza, para o bem ou para o mal, convertendo-se por acumulação em fluido gravitante ou libertador, ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortal, segundo a força do sentimento que o tipifica e configura, nomeável por falta de terminologia equivalente, como raio da emoção ou raio do desejo. Força essa que opera a sua diferenciação de massa e trajeto, impacto e estrutura. E aí entendemos por que nos afinizamos com algumas pessoas e sentimos repulsa a outras. Entendemos também a observação do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o amai os vossos inimigos, né? Então, lá nos comentários está escrito: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porque a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco, engano, né? No tocante ao sentido da palavra amar. Assim falando, Jesus não pretendeu dizer que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem as que comungam das mesmas ideias. Olha aí os afins. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável aroma. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo.
Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por se entender falsamente que ele manda se dê o mesmo lugar no coração ao amigo como ao inimigo. Uma vez que a pobreza de linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversas de um sentimento. A razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos, certo? Não dá. É lei física, densidade, a André acabou de explicar para nós, né? Então aí a gente entende aquela repulsa que a gente sente quando se aproxima de alguém ou quando a gente sente aquela leveza, aquela coisa gostosa quando se aproxima de um outro alguém, né? A densidade dos fluidos são compatíveis, tanto num caso quanto no outro, porque aquele que não se afiniza com a gente é compatível com outros, certo? Tá aí a explicação. Continuando o texto, deste modo, com o fluido mental, carregam-se não apenas as disposições mentosensitivas, ou seja, o sentimento influencia no pensamento das criaturas em atuação recíproca, mas também as imagens que transitam entre os cérebros que se afinam pela reflexão natural e incessante, estabelecendo-se as ideias progressistas que, originalmente vertidas dos espíritos superiores, transmitem aos desencarnados da Terra as noções de civilização mais apurada, e por essas mesmas entidades desencarnadas, em contato com as tribos encarnadas do Paleolítico, semelhantes noções descem para o chão planetário, disciplinando as criaturas e ofertando a elas novos horizontes à visão e ao entendimento. Assim, pela reflexão das ideias, surge entre as duas esferas estranho circuito de forças. Inteligência artesanal. O plano físico é o berço da evolução que o plano extrafísico aprimora. O plano físico insufla o sopro da vida, cujas edificações o plano extrafísico aperfeiçoa. A reencarnação multiplica as experiências, somando-as pouco a pouco. A desencarnação subtrai lentamente as parcelas inúteis ao progresso do espírito e divide os remanescentes, divide o que sobrou, definindo os resultados com que o espírito se encontra enobrecido ou endividado perante a lei. Consolida a incessante eclosão do fluido mental entre as duas esferas. O homem começa novo ciclo de cultura. Em verdade, a mente da era paleolítica mostra-se ainda limitada, ainda para nascer, mas não tanto que não possa absorver, embora em baixa dosagem, as ideias renovadoras que lhe são sugeridas no plano superior. Em razão disso, pela reflexão possível, aparece entre os homens mal saídos da selva a inteligência artesanal, instalando no mundo a indústria elementar do utensílio. Então, inspirado, ele vai desenvolvendo, né, a colher, desenvolvendo a roda, desenvolvendo utensílios para que facilitem a vida dele.
Por essa indústria, o habitante do Império Verde encontra meios de efetuar com mais segurança velhos atos instintivos, utilizando a vara comprida, que ele chama de vara-pau, para alongar o braço na colheita dos frutos dificilmente acessíveis, fabricando anzóis e arpões que substituam os seus dedos na profundeza das águas, burilando o sílix, o cristal de rocha, que veicule a energia dos seus punhos e plasmando a roda que lhe poupe, de alguma forma, o sacrifício dos pés. Plasma criador da mente. É pelo fluido mental com qualidades magnéticas de indução que o progresso se faz notavelmente acelerado. Pela troca dos pensamentos de cultura e beleza em dinâmica expansão, os grandes princípios da religião e da ciência, da virtude e da educação, da indústria e da arte, descem das esferas sublimes e impressionam a mente do homem, traçando profunda renovação ao seu corpo espiritual, que se refletirá no corpo físico, que gradativamente se acomoda a novos hábitos. O princípio inteligente gastará épocas imensas para edificar os prodígios da sensação e do automatismo, do instinto e da inteligência rudimentar. Entretanto, com a difusão, quer dizer, com o espalhar do plasma criador vindo da mente, em circuitos contínuos, consolida-se a reflexão avançada entre a terra e o céu. E os fluidos mentais ou pensamentos atuantes no reino da alma imprimem radicais transformações no corpo fisiopsicossomático, associando e desassociando civilizações numerosas para construí-las de novo, em que o homem, herdeiro da animalidade instintiva, continua até hoje no trabalho progressivo de sua própria elevação aos verdadeiros atributos da humanidade. Uberaba, 12 de março de 1958. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.